Esse podcast é uma iniciativa Anestesia de Valor, uma comunidade com o intuito de aproximar a classe médica da anestesia preditiva, tecnológica e segura. Ouça novas perspectivas e crie sua concepção de valor. Fique agora com o novo episódio da 6ª temporada. Olá, ouvintes do podcast Anestesia de Valor. Eu sou o Jorge Preto, sou o CMIO da Anestec e host da nossa comunidade de médicos anestesistas. Hoje eu tenho o prazer de receber Wagner Ricardo Soares de Sá. Ele é anestesiologista, administrador, MBA em Gestão Empresarial pela FGV, em Gestão e Auditoria pela IPOG, MBA em Investimento e Private Banking, curso de CEO Internacional e atualmente vice-presidente da Copanest Goiás. Wagner, seja muito bem-vindo. Agradeço muito você topar e conversar com a gente, com os nossos ouvintes. E eu queria conversar contigo aí sobre o mercado de saúde e a relação dele com as cooperativas de anestesia. Wagner, eu já conheço ele há bastante tempo, de eventos, congressos, né? E tem uma vida associativa, cooperativa já muito grande. Então, Wagner, seja muito bem-vindo. Se apresenta como você gosta de se apresentar. Se puder falar um pouco da tua experiência já sobre cooperativas de anestesia, fique à vontade, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Jorge, pela oportunidade de poder estar aqui com você e com os nossos ouvintes. Bem, eu sou o Wagner, eu atualmente sou vice-presidente da cooperativa, mas comecei no cooperativismo em 1999. Fiz residência médica aqui em Goiânia mesmo e continuei. Entrei para um grupo de anestesia e aqui nós somos os pioneiros em cooperativismo no Brasil de especialidades médicas. Então, a nossa cooperativa ela foi fundada em 1974. Então, aqui a gente tem como se fosse direto no sangue o cooperativismo, né? Então, a gente não tem, assim, uma visão fora do cooperativismo. Nós temos a parte de pessoas jurídicas aqui, mas as próprias pessoas jurídicas fazem parte da nossa cooperativa. Então, a gente tem um ecossistema muito bem definido aqui, onde a nossa cooperativa ela faz todas as tratativas de contratos com os planos de saúde, autogestão, e os grupos ficam por conta de tratativas particulares. Então, a relação com os hospitais e com colegas de outras especialidades são feitas fora da cooperativa. Na cooperativa, a gente trata sobre a relação com os contratantes convênios. Então, a gente também tem alguma relação com o sistema público, onde nós temos sistemas de plantão, mas mesmo o sistema de plantão, ele é distribuído aos cooperados, normalmente às PJs, e quem faz essa gestão dos plantões acaba sendo a própria PJ, e nós fazemos a parte das tratativas de recebimento, faturamento e etc. Tá? Então, a gente tem uma sistemática bem própria aqui, e esse ano a gente está completando 50 anos, acredito que a gente atingiu algum tipo de know-how que a gente possa ajudar outras áreas e interagir bem para poder fazer com que esse sistema todo funcione, tanto do ponto de vista suplementar quanto o público. Tá? Legal. É uma experiência grande já, né, Wagner? A gente tem no Brasil vários cenários diferentes, né? A gente tem algumas cooperativas que elas também distribuem, assumem esses contratos dos plantões, a necessidade, e distribuem diretamente, fazem essa gestão, mas, né, me parece que a maioria das cooperativas ela trabalha mais nesse formato que você falou, de fazer essas negociações e depois distribuir para os seus cooperados, PJ, né, ou pessoa física mesmo, para fazer o gerenciamento do dia a dia, do trabalho em si, né? Esse me parece ser o formato mais usado, apesar de em algumas cidades a gente sabe que
pessoal faz uma gestão também do trabalho. E a gente tem outros lugares onde não tem cooperativa, né, de anestesia. Acho que isso tem muito a ver com o jeito, com a cultura do lugar, como as coisas foram se conduzindo, foram se formando. E, por exemplo, aqui onde eu trabalho, a gente não tem cooperativa, mas a gente tem um grupo grande que atende a cidade, que tem não é uma cooperativa, mas trabalha de uma maneira semelhante, tem muitas semelhanças entre o modelo cooperativo. Você podia dar para a gente um panorama um pouco mais geral, nível Brasil, assim, sobre o trabalho, o funcionamento das cooperativas de anestesia? Você foi muito feliz na sua colocação, na questão de cada local ter a sua própria cultura, e mesmo os locais onde nós temos cooperativas de anestesia, a atuação também é diferente, tá? Depende muito do sistema de gestão. Tem cooperativas médicas que, no caso de anestesia, trabalham só com pessoas físicas. Então, a maioria das pessoas pega o próprio local de trabalho e ela é responsável por aquilo e ela se organiza. Aonde a gente tem PJs também, a gente consegue ter um outro gestor para alguns tipos de trabalho. Então, a gente desonera do ponto de vista de gestão de recurso humano a cooperativa e deixa que faça mais a gestão da parte burocrática, né? Que são os pagamentos das anuidades, relação com o contratante, discussões de valores, renovações contratuais, que são coisas que acabam interferindo muito, né, no dia a dia do anestesista. A gente tem ideia que tem outros lugares que contratam com o sistema, seja público ou suplementar, através de distribuição de plantões ou mesmo de locais de trabalho, e acaba fazendo a própria gestão. Aqui no nosso caso, como a gente teve uma origem já da união de pessoas jurídicas, a gente sempre foi uma gestão já externa da cooperativa da questão de remunerações e organizações de trabalho, porque existem diferenças de grupo a grupo, onde a gente consegue fazer sair do plantão com um determinado tempo, ganhar mais ou menos de acordo com o que você presta de trabalho. E a gente vê que em alguns outros lugares do Brasil existem essas diferenças exatamente porque o colega ele acaba fazendo plantão por conta própria ou trabalhando por conta própria e se organizando logisticamente entre outros cooperados. Então, a parte que a gente tira de produtivo disso é que você consegue ter uma vida paralela, além de ser cooperado, com uma outra pessoa jurídica, com outros colegas, onde você pode ter planos de carreira, você não vai precisar dar plantão para o resto da vida, você pode trabalhar mais, pode trabalhar menos, então essa característica facilita com a nossa atuação aqui, entendeu? E a gente tem dedicado muito a relação da cooperativa exatamente no tema que a gente está discutindo hoje, essa relação de mercado. Porque a partir do momento que você tem uma relação de mercado onde você não é o operacional, você não tem envolvimento emocional com aquilo. Então você consegue tratar com o hospital ou com o plano de saúde, sendo que você não está fazendo anestesia para aquele colega que às vezes é o gestor do outro lado também. Então isso torna a coisa mais saudável, onde você consegue ter determinada distância dessas relações do dia a dia. Então, foi o aprendizado desses 50 anos da Coopanest que levou a gente a pensar dessa maneira. Quando eu entrei aqui na parte da diretoria, em 2011, a gente ainda tinha um misto de trabalho como anestesista e gestor, né? Então, você ainda tinha essa atuação onde eu estava no hospital e muitas vezes o colega que eu estava fazendo anestesia para ele era um diretor de uma Unimed, por exemplo. E aí, como que você trata essa situação que às vezes passa do profissional
para uma demanda que às vezes é de valores e que interfere bastante, né, nesse tipo de relação. Então a gente chegou num denominador comum aqui, e isso consegue ser feito aqui na nossa cooperativa pela própria estrutura que nós temos das PJs, onde a gente, através de uma dedicação exclusiva à cooperativa, a gente começou a ficar mais colegas aqui, dedicando tempo integral aqui, e isso tornou possível ter uma interação com todos os tipos de plano, ter organizações melhores. Então, esse é o nosso modelo. Fora daqui, a gente sabe que continua em vários locais. O colega trabalha, vai alguns dias na cooperativa, faz a gestão em determinados horários, mas aqui, pessoalmente, em Goiás, a gente não atua mais dessa maneira. Então, por isso que eu até tenho alguns cursos fora, os outros colegas também, para estar aqui, têm feito MBAs e tudo na parte de gestão, para a gente ter profissionalização. Porque hoje o mercado está muito competitivo, não basta apenas a gente ser excelente anestesista, nós somos todos excelentes anestesistas. A entrega de valor agora é além de ser anestesista. É participar da vida do hospital, é participar da vida do convênio, é entender por que aquele convênio está tendo sinistralidade alta, aonde nós conseguimos interagir e ajudá-los para que eles também tenham sustentabilidade e a gente não perca o posto de trabalho. Interessante. Essa visão da profissionalização e até uma certa independência da operação com a equipe, né, os gestores que vão fazer negociação, realmente é uma relação peculiar, assim, né, mas que tem... É bem interessante porque você traz um nível de especialização, profissionalismo, você começa a ter um relacionamento muito maior com as outras cooperativas, entendendo esse mercado num padrão um pouco mais nacional, porque às vezes, conversando com alguns colegas, eu vejo que as negociações elas ficam muito ao redor do seu próprio umbigo. Você não está olhando... Assim, ó, cara, alguns exemplos assim que têm acontecido agora nos últimos 2 anos, que é a questão da cirurgia robótica, né? O hospital trouxe cirurgia robótica. Como que você vai negociar aquilo? Como que os outros colegas negociaram? Como que foi feito em outras cidades, em outros estados? Qual é o tipo de remuneração adicional? A gente sabe que tem a questão do o plano paga uma parte, outra parte é particular, mas daí como que o anestesista entra nisso, entra junto numa negociação via hospital? Então, isso é um exemplo bem recente, né, de quando você tem um time de gestores que está trabalhando com isso, que com certeza você tem um network entre gestores e pessoas que trabalham com negociação no resto do país, você traz a discussão para um nível de o padrão nacional é assim, desse jeito, tem nesse formato, tem naquele. Isso te coloca num outro momento de negociação, porque ainda mais hoje com as empresas de saúde são praticamente todas nacionais, a maioria, né? Você ainda tem alguns regionalismos, mas hoje as grandes empresas, as verticalizadas ou os planos nacionais, as operadoras nacionais, elas têm essa visão do mercado nacional, e às vezes você indo com uma visão muito regionalizada, você não vai estar num grau equiparado para fazer uma negociação, e a chance de você não sair com os melhores termos é maior, né? Porque a gente sabe que numa negociação ninguém ganha o que quer, né? Você ganha o que você consegue negociar, né? O que foi acontecendo com o passar do tempo, explicar para você como foram as decisões e como que a gente acha que isso pode ser replicado em outros lugares. A gente percebeu que colocar administradores ou simplesmente contratar alguém que não fosse da própria área gerava algumas dificuldades de entendimento na hora de conversar,
que passava por uma coisa que beirava, assim, tá fora da realidade da medicina, entendeu? Então, muitas vezes você discutia coisas com uma pessoa que não entendia o dia a dia da situação, como eu e você, que somos anestesiologistas, e achava que aquilo era uma coisa mais simples. Então, teve uma hora, através de networking, através desses benchmarks, eu gostava sempre de visitar coisas diferentes da medicina para ver se a gente conseguia pegar alguma coisa e trazer para a área da gestão, para mudar processos, né? Alguns projetos, algumas coisas. E percebi que a gente não tem nenhum tipo de especialização e nem cursos de extensão, não tinha pelo menos, na área para a gente aprender a fazer gestão, a gente aprender a administrar, a gente entender determinadas ferramentas, e foi aonde eu comecei a andar e fazer algumas coisas diferentes, e fui conhecendo pessoas que também já tinham essa visão. Então a gente começou a perceber que muitos dos gestores foram sendo médicos que faziam cursos e procuravam mais especialização, ou então colegas engenheiros que queriam também mexer no processo. Então a gente percebeu, ou a gente realmente vai e aprende a fazer, ou a gente vai ter que contratar essa outra pessoa, ou então a gente vai continuar tendo negociações que não vão ser totalmente favoráveis para a gente. Então, nesse ponto, foi onde a gente resolveu dar esse passo para que a gente entendesse o máximo possível de coisas diferentes. Então, seria muito bom se a gente pudesse, lá na hora da gente ter uma especialização da especialização, a gente tem uma residência médica em gestão, por exemplo, né? Então, seria muito interessante. A gente, além de ser preparado para fazer anestesia, ter aquele período que você trabalha na parte da operação mesmo, mas depois você perceber que você tem jeito para fazer a organização funcionar, seria o ideal. Então, a gente pode sonhar. Eu acho que tem vários colegas que já estão tendo essa visão e tem sim se movimentado e tentado melhorar essas relações. Ou seja, estando do lado das cooperativas, das empresas médicas, ou mesmo já estando do outro lado nos convênios, na parte de serviço público também, mas com conhecimentos melhores, para que essas relações sejam mais saudáveis. Porque senão a gente fica sempre na briga só de preço e esquece do valor que a gente tem que entregar, né? Então é muito importante essa interação que a gente tem. Vamos dar o exemplo aqui do CEBIGS, por exemplo, né? Já estamos no quinto, já foi o quinto, todo mundo que vai lá tem interesse de fazer com que o ecossistema funcione, parando de pensar exclusivamente só no seu local e vendo como que ele consegue trazer conhecimento de outros locais para poder fomentar a melhoria para todo mundo. É óbvio que a gente não vai chegar no ideal, mas se a gente continuar a deixar a fluir do jeito que estava, a gente ia ser mais uma peça simplesmente brigando por uns honorários baixos, né? E sem entregar determinadas coisas a mais que geram segurança para o local onde você está trabalhando, confiança, né? Excelência, que a gente tem que sair um pouquinho daquela caixinha básica e dar um passo a mais. Então é isso que a gente tentou fazer aqui e é o que as cooperativas têm tentado fazer isso já há algum tempo, e o nosso Febracan Day, né, sempre conjunto lá com o CBA, tem tentado levar palestrantes e discussões mais desse ponto de vista, fugindo um pouco da questão de preparo científico da especialidade em si, mas focado na parte de gestão, que é o que a gente tem feito, basicamente para cuidar dos nossos cooperados. Se a gente for olhar para esse lado, né, Wagner, com certeza você tem colegas que têm um perfil e têm uma vocação para gestão, para vocação para negócios, como a gente tem a pessoa que tem vocação para cirurgia de grande porte, para dor, para pediátrica, para obstetrícia. Só que isso ficou por muito tempo excluído do nosso cenário de potencialidades, digamos assim, né?
E isso desde a faculdade, né? Você sai da faculdade, você não sabe nada de negócio, você não sabe, às vezes, nem como emitir uma nota fiscal, que tipo de empresa você tem que montar para assumir um plantão, né? Eu acho que a gente vem, acho não, isso é claro, né? A gente tem uma formação muito técnica, olhando para a execução, para você ser o especialista da área, mas todo o negócio que está ao redor, ele está alheio, como se ele não fizesse parte do teu dia a dia. Isso é o que é o mais esquisito. Toda cirurgia que você vai fazer, você tem que faturar, você tem que emitir uma nota, ou você tem que ter um contrato. Você não faz absolutamente nada sem um contrato, e isso fica relegado na tua formação a quase zero. Chega a ser até bizarro de você olhar isso um pouco fora da caixa, né? Porque o ser humano, ele se adapta, ele se acostuma, né? Então você vem de uma faculdade onde ninguém fala de negócio, ninguém fala de gestão, você entra numa residência onde ninguém fala de gestão, ninguém fala de negócio. Aí quando você vai para o R1 da vida, né? Você vai para o mercado, você o recém-formado, ele às vezes ele não sabe nem o que ele tem que fazer para conseguir emitir uma nota fiscal, fazer uma PJ, quanto tempo isso vai demorar, quando que ele vai fazer. A gente escuta assim histórias bem as mais variadas nesse sentido. E o CBIGS é uma boa notícia nesse cenário. Eu olho para o CBIGS como eu olho para um congresso de cirurgia cardiovascular. Vai ter lá 10% dos colegas que vão num congresso de cardiovascular. E vai ter lá uns 10% que vão no CBIGS, que são as pessoas que estão envolvidas com gestão, com a inovação, com o negócio, com a parte administrativa, porque é uma nuance presente em 100% dos teus dias, né? Então, eu vejo um pouco mais desse movimento acontecendo, mas ainda bem embrionário, assim, né? Ainda a passos lentos, né? Não sei como você vê essa transição, essa evolução nesse sentido. Eu admiro cada dia mais as pessoas que eu encontro nesses vários congressos que eu vou, porque, querendo ou não, os, entre aspas, exóticos, eles acabam se encontrando em algum momento. Então foi isso que levou com que a gente se conhecesse também, a gente pensasse de maneira diferente e pudesse tentar implementar um pouco do sonho que cada um tem, né? Tem muita gente boa aí que, além de médico, trabalha com tecnologia, além de médico, faz outras coisas, tem franquia, cozinha, a gente faz gestão, colegas que são excelentes professores, então a gente tem uma gama muito grande, mas como você falou, a gente não tem oportunidade de ver essas pessoas, a não ser quando a gente vai se esbarrando aleatoriamente. Então, eu sempre pensei, isso já quando eu fui presidente da nossa sociedade aqui, lá para trás, que além da formação científica, a gente precisava ter coisas diferentes. E lá dentro da academia, nem esperar na residência, não. Ir direto aos acadêmicos, dar aula, fazer cursos e tudo, até que nasceram as ligas. Então a coisa vai andando também, e muitas vezes a gente olha para trás e vê, nossa, que diferença e que facilidade que algumas pessoas podem ter de coisas que nós fomos plantando e que vão organizar esse sistema. Eu não sei se a gente vai estar nele até a hora que isso seja totalmente bom de atuar, né? Mas quem sabe o pessoal que está nos ouvindo e que virá a seguir já abra os olhos agora
e veja que tem uma oportunidade gigantesca em outras áreas dentro da medicina. É óbvio que você não vai deixar de fazer uma especialidade que você vai utilizar no trabalho, mas a gente pode ter na vida mais de uma opção de carreira. Você pode ter temporariamente um tipo e em Y você crescer para outro lugar. Que eu acho que é o que a gente está fazendo e vários dos colegas que nós conhecemos têm feito, né? Agora, isso depende muito de pensar diferente, ter a oportunidade, ter disciplina, né? E entender que área também é carente e se você tem perfil para aquilo. Porque o que a gente tinha muito antigamente também eram gestores que não tinham perfil de gestores, mas estavam, não por meritocracia, nos cargos. Então, isso também fez com que as coisas andassem mais devagar. Eu acredito que agora, em vários locais, várias pessoas têm conseguido chegar em posições onde ela consegue ser inovadora, ser criativa. E uma situação que eu acho muito interessante é que nós conseguimos conversar mais. A vida ficou mais próxima. A gente trabalha muito. Todo mundo mora em um monte de lugar diferente. Mas hoje, o nível de conhecimento e de contato é de um clique, né? Então, isso faz com que as coisas andem, às vezes, num movimento até mais rápido do que o ideal, que também atrapalha um pouquinho, né? O bombardeio de coisas novas que você acaba perdendo determinados focos. Então, eu acho muito importante que as pessoas que estejam nos ouvindo possam aproveitar isso e ter alguns insights que existe vida fora da especialidade e também da própria medicina, para que você que tem aptidão para mais de alguma coisa consiga utilizar todas as ferramentas que tornem viável você ser uma pessoa feliz, né? Porque muitas vezes você fica parado em determinadas coisas, fazendo só aquilo, mesmo que você seja muito bom, mas aquilo vai te gerando também alguns desgastes e algumas não frustrações e desassossegos, e a gente sabe que a gente também envelhece, tem uma série de fatores, a gente quer ficar mais com a família, a gente quer ter uma vida diferente, então é bem cabeça ultimamente, eu acho que a gente tem mais oportunidade de poder conversar sobre isso. Wagner, eu percebo, assim, inclusive, na Nestec a gente atende grupos no Brasil inteiro, no CBIGS eu tive a oportunidade de conversar com gestores de equipes e de grupos de vários locais. Duas coisas que eu percebo, assim, num movimento, é claro que no CBIGS a gente tem um contato com pessoas que estão buscando, né, se desenvolver na área de gestão, e normalmente os grupos que contratam a Nestec estão querendo trabalhar com tecnologia, com automação, com mais profissionalismo. A gente tem um viés nessas pessoas que eu tenho contato. Mas eu percebo claramente um movimento de busca por meritocracia, por profissionalização, por comprovação de qualidade, que eu acho que hoje o termo é esse, né? Porque ninguém sai de casa para fazer uma anestesia ruim, mas você tem que conseguir comprovar para o gestor, para a instituição, inclusive às vezes até para os próprios colegas, que você tem bons resultados, e isso precisa de um gerenciamento de processos e de indicadores, que são ferramentas de gestão. Então a gente percebe esse movimento. Mas do outro lado, eu também percebo que muitos dos colegas que não estão alinhados com isso ou buscando isso ainda tem um pouco daquela cultura de que quem não está dentro da sala fazendo anestesia não está rendendo para a equipe, não está rendendo para o grupo. Então a gente tem uma certa dualidade, um conflito, né? O cara que acha que o importante é estar na sala, ele quer que você faça uma negociação boa, mas saindo o mínimo possível do centro cirúrgico, o que a gente sabe que é difícil, né? Como a gente estava conversando antes, né?
E, ao mesmo tempo, a gente vê algumas equipes, alguns grupos, montando o que eles estão chamando de pilares verticais, justamente para que as pessoas que tenham habilidades diferentes possam se desenvolver dentro da equipe através de alguma jornada, algum caminho, algum roteiro. Então, você quer ser gestor, você vai ter que fazer o curso tal, ou o curso tal, fazer um MBA, e você vai atuar na gestão, você vai ter tempo e ou ser remunerado por isso. Você é uma pessoa com perfil acadêmico, você vai ter que fazer um mestrado, um doutorado, uma pós, você vai cuidar da residência e você vai ganhar tempo e ser remunerado por isso. Ou você é uma pessoa administrativa, muitos grupos têm, às vezes tem centro cirúrgico, tem salas, tem locais de atendimento, então quem vai administrar, quem vai gerenciar o hospital, aquele cargo não da gestão financeira, mas aqueles cargos de gestão da operação do hospital, da negociação, muitas vezes a gente coloca material, equipamento na sala de cirurgia, então aqui você tem uma outra vertical de atuação. E da mesma forma que você tem no vertical alta complexidade, você tem a vertical dor, você tem a vertical anestesia pediátrica. Eu vejo vários grupos colocando de uma maneira equiparada essas linhas de desenvolvimento pessoal, tanto técnicas anestésicas como subespecialidades, mas numa proporção semelhante com a parte administrativa, de negócio, de gestão, o que me parece um caminho muito interessante dentro da visão que eu tenho, né? Que é o que a gente está conversando, de você desenvolver várias potencialidades, mas dentro da própria empresa, dentro da tua própria equipe, né? Você vê esse movimento acontecendo nas cooperativas também? Você tem tido contato com essas iniciativas? Como que você enxerga esse movimento que está acontecendo aí nos últimos anos? Me parece ter acelerado depois da pandemia. Eu concordo com você nas colocações. Acho que foi um grande despertar de todo mundo, que a gente precisava ser profissional e muito focado no que a gente entrega, porque o mercado ele exige essa qualificação e esse embasamento. Não é simplesmente chegar lá, fazer uma boa anestesia e ir embora. O paciente não teve dor, teve alta no outro dia, tá tudo bem. Não, esse tipo de anestesista, ele não tem mais condições de ser só isso. Então, tecnologia evoluiu, a formação evoluiu, a nossa cabeça evoluiu, e eu percebo que isso seja dentro das cooperativas, sejam nas PJs, ou sejam em alguns outros tipos de trabalho dentro da anestesia, que sim, tem mudado, tem sido melhor reconhecido, as pessoas agora percebem que tem valor, sim, o colega ser o responsável por uma residência médica, e a gente entende que isso em algum momento será utilizado dentro do seu próprio grupo como uma captação de novos sócios ou uma melhor distribuição do anestesista no Brasil. Então, a gente vai vendo que vão tendo essas opções. Eu gostei muito da questão dos pilares. A gente tem mesmo feito isso. É caro você formar um colega que é médico fazer um MBA, fazer determinadas coisas. Mas se a gente ficar apegado só à questão pecuniária da situação, a gente não entende o que é o valor daquilo, né? A gente fica só no preço ali e muita gente despertou para isso. Então a gente tem crescido e os grupos e as cooperativas têm entendido que a gente precisa estar profissionalizado para que nosso serviço seja sustentável e perene. Porque você prestar um serviço num hospital ou para um plano, ele pode mudar totalmente no ano que vem e você está sem o trabalho. Por quê? Por questões, sejam financeiras, sejam por desacordos comerciais. Então,
esse policiamento onde você tem uma entrega extremamente profissional, com uma estrutura que tem medidas, que entrega, faz a diferença, assim. E a gente tem a sorte de estar na vanguarda disso. A gente vai estar alguns passos à frente, porque já vem de estruturas que alguém pensou lá atrás, não idealmente, mas elas já existem, então você consegue ir montando, né? Nós temos grupos fantásticos em São Paulo, gigantes, maiores do que cooperativas, e que tem toda essa estrutura que você falou. Então, nada precisa ser inventado, a gente precisa fazer o benchmarking, é ter networking, é entender, pô, esse negócio cabe para mim lá. Pode não ser do jeito que precisa ser para uma cooperativa, mas pode servir para outro. Pode servir para dentro de um grupo onde nós somos sócios, alguma coisa que é de estrutura de cooperativa. E ninguém precisa virar nada não, sabe? A gente consegue conviver de uma maneira muito saudável com as diversas situações. Então, naquele local onde não tem cooperativa, que o grupo funciona bem, que tenha, faz network com cooperativa, entende o que está funcionando lá, às vezes funciona melhor também para você, mas essa questão que eu percebia antigamente, que ou é de um jeito ou é de outro, com as aproximações que nós tivemos dos vários atores nesse mercado, a gente percebe que mudou. Então, hoje eu consigo discutir com você que está numa PJ, coisas que serão saudáveis tanto para o meu modelo econômico, que é cooperativo, quanto para o seu modelo econômico, que é de uma sociedade, seja por cota, seja por lucro, seja por trabalho, entendeu? Então, a partir do momento que a gente parou de ter aquelas restrições e achar que o outro queria te tirar alguma coisa, a gente entendeu que a gente não precisa ir lá no quintal de ninguém tirar o serviço de ninguém, né? Então, isso foi um ganho muito grande com essas mudanças que nós tivemos. Durante muito tempo, a maioria tinha mais era medo disso, né? Sim, E verdade. queria pensar, igual você falou, esse meu colega aqui, ele quer ganhar o mesmo que eu, mas ele quer ficar lá na sala mexendo com papel. Mas o cara não senta aqui e não vê todo o contexto que acontece. Ele acha que o cara não está fazendo nada, que está fugindo do trabalho e tal. Então, hoje, a própria estrutura fez com que nós conseguíssemos mudar a mentalidade. Não totalmente, é óbvio, mas de uma grande parte. Por isso que o sistema tem melhorado muito e muitas pessoas podem ter uma carreira diferente, aproveitando melhor da sua aptidão, né? Concordo. Me chamou a atenção que você falou algumas vezes em benchmarking, em ver como é que é feito em outro lugar, em network. E, assim, isso é uma das minhas certezas, né, das mudanças da minha vida adulta, né, foi entender a importância do network e com todos os... São já mais de 15 anos aí dando aula em evento, vida associativa, participando de uma série de coisas extra anestesia. Tenho hoje um network grande no Brasil todo, e só que você tem que ir, você tem que participar, você tem que se expor, você tem que agregar para o cenário. E eu posso te dizer, cara, que em nenhum momento que eu liguei ou pedi para falar com algum amigo de algum lugar do país para saber como eles faziam ou como eles resolviam tal problema no lugar deles, a pessoa não me atendeu, não me explicou com a maior boa vontade. Então, essa questão assim de, vai tirar, cara, você liga assim, Wagner, como é que vocês fazem para resolver isso? Como é que vocês trabalham com a parte de gestão, de contrato? Como é que vocês negociaram a robótica? Como você negocia a plástica quando tem vários procedimentos junto? É o cirurgião que é mais rápido, mais devagar? Cara, você consegue. E isso te economiza, às vezes, dias e dias de ficar pensando, tentando inventar a roda. Às vezes, uma ligação com 10 minutos, você resolve. E eu gosto muito de fazer paralelo com a parte clínica. Vai começar a fazer cirurgia uma neuro acordado. No teu hospital ninguém nunca fez. Cara, liga
para o colega que faz isso frequentemente, em 10, 15 minutos ele vai te dar o caminho para você seguir e vai te economizar estresse, vai te economizar tempo de estudo, vai te economizar muita coisa. Na gestão é a mesma situação. Você liga para o colega, estou com uma situação nova, a gente está pensando em implementar isso, como que vocês estão fazendo? Qual foi, o que deu certo, o que não deu, por que não deu certo, por que deu certo? E essa relação a gente consegue ter com colegas do Brasil inteiro, e isso é muito agregador, isso valoriza, a gente consegue ter essa troca, e isso, o benchmark é uma ferramenta, né, de gestão e de inovação que eu acho que ainda é pouco utilizada. Mas para você ter uma pessoa que tenha um network suficiente para executar esse tipo de situação, essa pessoa ela tem que conseguir participar, ela tem que se expor, ela tem que fazer curso, ela tem que ir para congresso, ela tem que participar de jornada, ela tem que mostrar o seu trabalho para você construir. Isso não é algo que acontece de um dia para o outro, né? Muito dessas coisas a gente, assim, como nós não temos uma trilha ainda formada, várias pessoas vão utilizando de algumas estratégias para ir fazendo isso. Então, eu gosto disso, eu vou me dedicar a isso, vou investir uma parte do meu tempo, uma parte do meu ganho para fazer algo diferente, para estar preparado. Mas nem todo mundo tem essa capacitação também de antever alguma coisa ou se autoconhecer. Aí então já saio muito do que a gente está discutindo, que seriam as nossas relações com o mercado de uma maneira geral, e passo para pensar o seguinte: uma outra área que a gente precisa dedicar bastante é no autoconhecimento. É entender o que você gosta, o que te faz bem. O que pode agregar para o seu dia a dia que seja atingível, né? Não adianta a gente sonhar também que vai ser o presidente internacional de alguma coisa que às vezes você não tem o acesso. Mas o primeiro passo para essa situação é entender, cara, eu sou bom em alguma coisa, eu sei fazer algo além do que eu estou fazendo, eu consigo me adaptar a determinada coisa. Seria tão bom se a gente tivesse mentores, tivessem pessoas que nos indicassem os caminhos, mas eu vejo que a gente ainda está numa fase que vão existir vários desbravadores, como eram os bandeirantes lá atrás, entrando pelo Brasil, e a gente indo meio no erro e acerto, e se encontrando e conseguindo se organizar, né? Então, uma dessas dicas aí que a gente deixa para quem está nos ouvindo se conheça, cara. Pense, veja o que você gosta, qual a sua aptidão. A gente sabe que a maioria do pessoal que faz medicina, o cara tem um potencial muito maior do que aquilo, porque ele já é acostumado a estudar muito, a conhecer mais de uma coisa e tudo. Então, pode ser que você, se estudando, se entendendo, você descubra e não, ou dê a sorte de alguém visualizar em você, você tem um potencial para tal coisa, por que você não faz tal coisa? Também te desperta. Então, é uma arte, além do benchmark e desse network que a gente tem, que somos pessoas expansivas, somos pessoas que têm a oportunidade de se encontrar e têm mais facilidade de conversar, também entender que a gente pode ser um grande filtro para essas outras pessoas que às vezes nem perceberam que tem um potencial para determinada coisa, né? Então isso também Sim. em algum momento vai ser entre aspas, aí, um olho clínico que a gente que está na gestão vai desenvolvendo e vai levando e vai descobrindo sucessores, uma série de coisas. Verdade. Isso é tema para um podcast inteiro sobre isso. Opa! Né? A gente, no mundo business, né, a gente fala assim, cara, talento é um jeito natural de pensar e agir. O que é natural para você?
né? E o outro lado é o seguinte: o que você tolera fazer no dia a dia que não é algo que é um problema para você? Por exemplo, você disser assim, quantos colegas diriam assim, não, eu poderia sentar, ficar num escritório trabalhando com um papel, com um negócio, com um contrato a semana inteira, o mês inteiro numa boa? Poucos vão dizer que fariam isso, né? Da mesma forma, assim, tem gente, você faria cirurgia cardíaca todos os dias? Tem gente que não. Você faria oftalmo todos os dias? Não, nossa, não gostaria. É o dia a dia que traz aquele desgaste, né? Então, o que você faz de boa, o que você faz numa boa, o que você faz feliz, acabou o dia, você está tranquilo mesmo tendo trabalhado. Então, o autoconhecimento é um ponto bem crítico, principalmente para você buscar algo diferente além do fazer anestesia, que todos nós, anestesistas, vamos fazer isso, né? Wagner, a gente já está indo mais para o final, assim, eu queria que você me desse uma visão, assim, cara, porque a gente tem ouvido falar muito que o mercado está difícil, as operadoras estão com dificuldade financeira, aí os hospitais dizem que o mercado está difícil, aí a gente vê uma série de estratégias, assim, de glosa, de questionamento, às vezes só para atrasar pagamento, a gente vê um puxando para um lado, um puxando para o outro lado. O nosso mercado brasileiro é muito complexo, né? Você tem, de um lado, uma operadora que quanto menos gastar, melhor, e daí você tem um hospital que é prestador de serviço que quanto mais ele gastar, melhor, e aí você tem um desalinhamento de objetivos entre o pagador e o que realiza o serviço. Se buscou as verticalizadas muito para resolver essa questão, né? Mas a gente ainda tem esses modelos, mas o que a gente escuta muito é que operadoras com prejuízo, dificuldade financeira. Como que você que está na negociação direta assim, com eles está percebendo isso mais recente, no último 1 ou 2 anos? Ainda é reflexo da pandemia, porque muitas operadoras fizeram caixa na época da pandemia, usaram esse recurso em outras coisas e a demanda reprimida veio e aquele recurso não foi guardado para esse momento. Isso também aconteceu numa série de instituições, né? Como que você está vendo essa questão mais atual agora de financeira dos agentes aí envolvidos no mercado? Várias das coisas que você falou realmente estão acontecendo. Essa dificuldade que nós temos, nós tivemos um avanço de quantidade de planos de saúde, de oportunidades muito grande, antes da pandemia. Então, nós tínhamos um mercado onde pequenos também sobreviviam. Só que a gente teve um movimento que também já tinha acontecido no sistema financeiro, bancário, que é o seguinte, os pequenos têm custo também, e os custos começam a se alargar até um determinado momento que aquele pequeno ele não consegue ser mais lucrativo. Então começam-se as disputas e as estratégias de corte, de não pagamento, uma série de fatores. Eu acredito que no momento atual, a gente ainda tem em alguns locais esse tipo de situação, mas eu vou avaliar basicamente onde eu estou vivendo, que é Goiânia. A gente já teve um movimento de diminuição de planos de saúde. Então, está cada vez mais concentrado, está cada vez tentando ter um controle maior e as operadoras entenderam que aquele jeitão laissez-faire de levar o fulano escolheu a prótese que ele quer colocar, eu pago e ponho, e aí o hospital tem o ganho dele, etc., um monte de coisa agregada, que isso não dá mais. Então, os custos embutidos e a parte de cada um, ela não tá conseguindo ser repassada para o beneficiário. Então, o beneficiário ele continua querendo pagar, entre aspas, tá? Pouco,
para o que ele recebe. Então, a gente tem percebido que ou o mercado se organiza em organizações maiores, instituições, não digo verticalizadas, mas onde você tenha controles melhores, integrações maiores, para que você tenha processos que não tenham nenhum tipo de viés, a gente vai chegar num ponto de equilíbrio onde você tem o seu honorário digno, o beneficiário está pagando o que ele acha justo e o plano de saúde está com a margem de lucratividade dele para poder fazer os investimentos que ele precisa. Enquanto cada um desse ator achar que o problema é só seu, a gente não vai conseguir sair dessa roda, desse círculo vicioso que a gente convive. E aí eu trago para a gente, na nossa área, nós tivemos vários movimentos de especialidades que basicamente fazem receita de bolo para pedir, porque trabalha por fee-for-service. E nós que trabalhamos em locais que você vê que são atos inclusos, que são coisas que não são necessárias de colocar, a gente entende a dificuldade do pagador. Pô, mas vou pagar isso, isso, isso. Então, a gente brinca aqui que as outras especialidades, elas foram trazidas para a realidade da anestesia, que é o que a gente sempre viveu, viver de honorário médico. Então, hoje em dia, todo mundo está precisando entender que o código que ele coloca ali é dinheiro que vai para o bolso dele só dali, não vem de outra parte. E essa visão é a que o hospital está tendo. Então, o hospital não, o plano, né? O que a gente percebe é, se a gente não tiver conhecimento, embasamento, para sustentar as nossas negociações e ver até onde a gente consegue ser justo e se colocar do outro lado também, a gente vai continuar brigando, achando que alguém é injusto com a gente, né? Então, uma coisa que a gente vai ter que entender também, esse movimento não vai finalizar agora, mas é que vários planos ainda vão acabar. E muitas das especialidades vão também ter um achatamento no seu ganho por esse tipo de situação que já vinha sendo trazida. E não é só por ter o plano não ter feito o que precisava ter feito. É porque todo dia surge uma coisa nova que quer ser colocada no rol, e se não é colocada é cobrada por fora, e aquilo vai e a medicina não tem fundo. Nós somos basicamente remunerados por honorário. E o cara não vai mexer no honorário. Se você pensar friamente, a nossa participação numa conta médica é mínima. Mas mesmo assim o cara quer diminuir no nosso, porque senão o fornecedor não entrega aquela prótese X, Y, Z. Então esse eu acho que é o segredinho para a gente entender, se posicionar ao lado de quem é o seu contratante final, interagir e ver aonde que a gente consegue ser melhor distribuído, aonde o processo roda mais limpinho, aonde o que cobra é o que é pago, para que a gente não fique nesse ciclo de estar se vitimizando e que um é o abusador e o outro é o abusado, sabe? Acho que a gente precisa ter essa visão um pouquinho mais correta também dessa situação. Então, o que aconteceu em relação aos bancos, que foi a diminuição, fatalmente vai acontecer nos nossos convênios também. Você vê que a gente já está tendo um portfólio bem menor. Aqui, dando o exemplo de Goiás, nós já chegamos a ter 96 tipos de contrato. Hoje a gente já está com 70 e pouco. Então, nesse período aí, uns 20 já foram digeridos por outros ou deixaram simplesmente de atender. Eu tenho certeza que o caminho é esse. Eu, como tenho uma visão muito de negócio, assim, eu entendo que você tem esse fenômeno da consolidação aconteceu numa série de outros setores, está acontecendo na saúde, e nós estamos ainda, não sei se nós chegamos no meio do caminho, talvez nem no meio, né? Que é isso, vão ter os grandes grupos, as grandes redes de hospital, os grandes operadoras, as grandes verticalizadas, que vai ser
o principal. Quem vai sobreviver vai ser o que conseguir gerenciar os seus processos melhor e que conseguir parar com o abuso e o desperdício que quase sempre está na superindicação e no uso de órtese, próteses, MAT-MED, essas coisas desse gênero. Hoje o desperdício da saúde está nesses pontos. Quem conseguir gerenciar melhor esses processos e conseguir reduzir a variabilidade do cuidado, vai ganhar mais previsibilidade, vai ganhar mais saúde financeira, vai ganhar um giro de caixa mais saudável e vai, inevitavelmente, tendo um melhor resultado e fazendo um resultado financeiro suficiente para ir comprando os outros e consolidando cada vez mais. Qual dos planos vai conseguir fazer isso? Não sabemos, né? Mas a minha visão de 5, 10 anos é essa busca, e a gente vê, para mim, aqui na Nestec a gente trabalha com captando dado e entregando dado. Você vê que existe um movimento muito grande, porque o que acontece, o achatamento de honorário é porque a única coisa fácil de você reduzir uma porcentagem. É onde é fácil. A conta é muito fácil de fazer. Não precisa ser nenhum gestor especializado para fazer isso, né? Mas para você conseguir achar onde que estão os buracos de desperdício, de superindicação, de mau uso, de procedimentos que não fazem sentido, né? A gente tem falado muito de pertinência do procedimento. Você fez, foi tudo bem, o paciente foi bem atendido, não complicou, o atendimento foi ótimo, mas ele não precisava fazer aquilo. Eu faço anestesia aqui para ressonância, às vezes você vê aquele paciente que nem precisava fazer a ressonância, que já pediram a ressonância, ele não consegue fazer, aí pedem para fazer a ressonância com anestesia, aí quando você vai olhar, cara, não precisava nem estar fazendo. E aí rodou todo um sistema, deu tudo certo, ficou tudo bem, se gastou uma quantidade considerável de recursos para algo que nem precisava ter sido feito. Então, as operadoras, os planos hospitais que conseguirem gerenciar melhor essas questões de superindicação, pertinência e mau uso dos recursos são as que vão sobreviver de maneira sustentável e que vão se manter no mercado. E a gente tem que estar muito alinhado, até como mensagem final, assim, eu deixo... Cara, você tem que estar olhando para isso, para na tua anestesia você estar olhando, porque esse hospital, essa operadora que vai fazer isso, que vai te cobrar esse tipo de consciência e de processo de resultado, é a que vai permanecer há muito tempo, seguindo sendo o seu contratante. Então, quanto mais cedo você se alinhar e se aliar a esse movimento, mais adequado ao mercado dos próximos 5 ou 10 anos você vai estar. Porque eu vejo assim, porque eles querem justificativa, o protocolo, o monitor, porque senão não paga, não sei o quê. Mas um exemplo clássico, a pessoa usa Sugamadex sem monitorizar a junção neuromuscular e reclama que o plano glosa. Cara, você pode estar usando uma medicação de curva A de custo na anestesia que nem precisava ser usada. E aí você está reclamando do cara que pediu a ressonância que não precisava, da endoscopia que não precisava ter sido feita, mas você está fazendo a mesma, filosoficamente, no mesmo caminho. Então, assim, o engajamento ao protocolo, você comprovar que você está fazendo o que tem que fazer na hora que tem que fazer de um jeito pertinente, usando o recurso da forma adequada, reduzindo variabilidade de cuidado no teu grupo, na tua equipe, no teu sistema, é o que, no meu ponto de vista, está alinhado com as empresas que vão se manter nos próximos anos no mercado de saúde. Wagner, não sei se concorda com isso, mas eu deixo isso como mensagem final, a gente já está chegando no final do nosso episódio. Deixo uma mensagem final para os nossos colegas, o que você acha sobre isso que eu falei agora.
E se quiser deixar um contato também para o pessoal, como eles podem te contatar, te encontrar, também fique à vontade. Tá. Jorge, eu não incluo nada além do que você falou. E a dica que é para colocar aqui para o pessoal lembrar, nós estamos no século da informação. Quem detém o conhecimento e a informação está à frente. Então, essas coisas que a gente discutiu aqui e que a gente tem como medir e quantificar, qualificar, vai ser o que vai fazer a diferença. Então, a gente vai muitas vezes estar num serviço aonde o gestor do outro lado não está nem sabendo o que está acontecendo, e você vai chegar e entregar para ele, ó, está acontecendo assim, 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 a gente pode atuar assim, 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 vamos tentar? Vamos. E você gera ganho. A hora que você gera o ganho, você ganhou um cliente que acaba fidelizado e vai trabalhar com você. Uma outra questão que você colocou, que é o que eu penso, não pode existir a anestesia que eu faço. Qual é a melhor? Qual é o protocolo? Qual é o padrão daquilo? Porque se eu não tenho padrão, eu não consigo medir, eu não consigo entender qual vai ser o desfecho positivo. E o que vai ser melhor. Então a gente ainda vivencia muito disso, de você não conseguir entregar o valor real. Porque são coisas que tem que mudar também na visão do próprio colega que se forma médico. Então, a culpa não é só do sistema, é nosso também. Então, é um contexto geral onde a gente precisa parar para pensar e tirar da cabeça que nós somos vítimas de alguma coisa. Então, a mensagem que eu deixo para o pessoal é essa. Além de se autoconhecer, que isso é importante para você definir a sua carreira, o seu futuro, como que você vai vivenciar essa trajetória que é estar vivo, é entender que nós não somos vítimas. Nós somos atores que podem melhorar a situação desde que nós entendamos o que está sendo solicitado. Então, falar que uma coisa foi glosada porque um colega pediu uma coisa que não tinha necessidade, esse tipo de situação, para nós que somos auditores, gestores, ou trabalhamos com tecnologia, a gente consegue medir e mapear direitinho aonde estão esses furos. Então, para encerrar, a mensagem que eu deixo é: sempre tenha um bom sistema, entenda o que é necessário fazer, meça, faça indicadores e esteja embasado. Porque assim você consegue se proteger muito mais e tornar o seu trabalho sensacional. O meu e-mail é wagnersagyn@uol.com.br. Precisar falar comigo, me manda um e-mail, a gente mantém uns contatos. E agradeço muito a oportunidade dessa conversa maravilhosa que a gente teve hoje. Wagner, muito obrigado, eu que agradeço. Agradeço nossos ouvintes que ficaram até o final. Convido aos colegas que não escutaram as outras temporadas, temos outras 5 temporadas do podcast Anestesia de Valor. Temos a nossa comunidade também, Anestesia de Valor, onde a gente, além de disponibilizar os links para os episódios, temos webinários, temos materiais, temos insights comentados pela gestão aqui da Nestec, por mim, pelo Diógenes. A gente está sempre produzindo material relacionado à valorização da nossa especialidade como anestesiologista. Wagner, muito obrigado, e aos nossos ouvintes, até o próximo episódio.